Eu não gostaria dele no Palmeiras. Não Não? gostaria. Não. Eu acho que pra ele seria melhor que o Corinthians. Mas por que você não gostaria, você como ex-jogador do Palmeiras Como e torcedor? assim, eu não gostaria dele no. Eu acho que o time tá encaixadinho, velho. O time tá certo. Ele vai receber lá no Corinthians. O Corinthians não paga nem os lixeiros, vai pagar o Gabigol. Isso que eu acho Paga gozado. um pau no time do Corinthians e paga um pau no teu, aí o seu comento. Rapaz, se a imprensa falar um negócio desse, você acha que o cara vai sair do Flamengo, que recebe em dia, pra ir no Corinthians não receber nada, rapaz? Tá, Então, pergunta pra ele, mas o cara chegar e fizer meia dúzia de gol, aí a torcida esquece tudo que ele já falou também. Eu acho que pro Palmeiras seria um time mais pronto, ainda mais com a saída iminente do Endrick agora, no meio do ano. Eu acho que o Gabigol, cara, tendo ali na concorrência ali, por exemplo, o Gabigol é um cara versátil, Clebão, ele pode jogar de centroavante e pode jogar de segundo atacante também. Tanto que... Eu tenho visto que esses dias aqui muita gente tem falado pra caramba, ele postou fotos, né, de Palmeiras e tudo mais. E ele me perguntou o que você acha. Falei, cara, se sou eu não contrato, né? Não que eu não ache ele um bom jogador, não é isso. Mas a gente, com esse tempo todo aí, a gente conhece. Galera, esse assunto do Gabigol no Palmeiras está rendendo bastante. O pessoal repercutindo aí sobre esse possível interesse do Palmeiras em contratar o Gabigol. Ele que fez uma postagem também ali de Palmeiras, né? O pessoal ligando aí essa postagem dele com uma possível ida do Gabigol para o Verdão. Vamos ver o que a mídia está falando disso aí. O Serdã e o Kleber falaram sobre essa possível ida do Gabigol para o Palmeiras, deram a sua opinião aí sobre esse assunto. Vamos ver, né, o que eles falaram. Aproveitar aqui e deixar os créditos ao Paulo Serdã e também ao Papo Reto com Beija lá, onde o Kleber participa, né, da live lá do canal do Beija. Vou estar deixando o link aqui do canal oficial aqui na descrição. Tem um trecho também da Jovem Pan Esportes, o pessoal falando ali sobre a questão dos sócios torcedores, né? O Palmeiras está dominando aí com uma larga vantagem à frente de Flamengo, de Corinthians, de São Paulo. Créditos também à Jovem Pan. Torcedor do Verdão, deixa aquele like no vídeo para estar fortalecendo o nosso trabalho. Se não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita e já se inscreve. Tem vídeos aqui diariamente com notícias e informações do Verdão. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Bom, agora há pouco eu passei lá no meu amigo, a barbearia do Du. Fui cortar o cabelo lá no Du. Foi tomar meu dinheiro, porque cabelo não tem. E aí ele me perguntou a respeito do Gabigol. Eu tenho visto que esses dias aqui muita gente tem falado pra caramba. Ele postou fotos, né, de Palmeiras e tudo mais. E ele me perguntou o que você acha. Eu falei, cara, se sou eu não contrato, né? Não que eu não ache ele um bom jogador, não é isso. Mas a gente, com esse tempo todo aí, a gente conhece mais ou menos o perfil do jogador. Não vou dizer caráter, porque caráter a gente só conhece no dia a dia, mas o perfil do atleta, né? Ele não tem um perfil como ser humano, não estou falando do atleta ali, estou falando como ser humano, que se encaixe no que a gente sabe que o Abel gosta. Eu, sinceramente, eu não consigo enxergar o Gabigol trabalhando com o Abel. Eu não consigo, sinceramente, eu não consigo enxergar. Eu não consigo enxergar pelo temperamento dele. Ele não tem o temperamento que a gente, conhecendo o Abel nesse tempo que ele já está no clube, que eu acho que isso possa dar resultado, possa casar. Aí ele falou, pô, mas você não acha que se contratou porque conversou o Abel e ele? De repente pode até ter conversado, né? Mas o cara querendo sair lá do Flamengo, o cara vai... igual vendedor, né? Vendedor entrega até a mãe quando quer vender alguma coisa. Depois ele não entrega nem o peixinho do aquário, né? Então, assim, eu não consigo enxergar os dois, o perfil dos dois trabalhando junto, né? Também não consigo, agora falando como jogador, como atleta, eu não consigo ver o perfil dele em campo encaixando dentro de um padrão de jogo que a gente já tem hoje, né? Que a gente já tem hoje. A gente tem um padrão de jogo definido. Que toda vez que teve que mudar esse padrão aí, não deu muito certo, aí a gente volta para ele, né? Então, encaixou quando colocou o Scarpa lá, o Scarpa encaixou, né?
quando tava dobrando aqui, ou tá dobrando agora, o Marcos Rocha e o Mike, aí o time voltou a jogar de novo, aí encaixa, né? Ele até tentou colocar o Hendrick ali fazendo isso aí, mas foi um desperdício absurdo, né? Quando o Arthur veio, ele veio especificamente para fazer aquela função, né, de jogar ali pela direita. A gente sabe que o Dudu vai estar voltando, graças a Deus o Dudu vai estar voltando, e eu não consigo enxergar um esquema de jogo que deixe que o Gabigol consiga jogar pelo centro, né? E jogar pelas beiradas, eu não consigo enxergar ele dessa forma. Inclusive, ele saiu do time lá no Rio de Janeiro, ele saiu do time porque o Pedro cresceu e ele perdeu a posição. E jogando pela beirada, jogando um pouco mais no meio para chegar, todo treinador que passou lá tentou e não deu certo. Então eu, particularmente, eu não traria, né? Eu não traria. Um salário alto, que com esse salário alto a gente poderia contratar um outro puta meia, né? Para jogar ali junto com o Veiga, que ia render muito mais para nós, porque ali me parece que o Moreno e o Zé já tá, né? É isso aí. Então a gente precisa de um pouco mais de qualidade ali na criação. Voltando o Dudu, aí, enquanto o Hendrick tiver ainda, e ainda o Flaco fazendo os golzinhos dele aí, eu não gastaria esse dinheiro aí, rapaziada. Caio Oliveira, boa tarde, Benja. Se vocês fossem o Gabigol, o que vocês fariam? Ficariam no Flamengo ou iriam para Corinthians ou Palmeiras? Mano, sou seu fã. O que você faria, Kleber? Você é o único que jogou bola. Vou falar, é difícil falar, vou tentar ser neutro, tá? Eu não gostaria dele no Palmeiras. Não gostaria. Não. Eu acho que pra ele seria melhor que o Corinthians. Mas por que você não gostaria, você como ex-jogador do Palmeiras e torcedor? Assim, eu não gostaria dele no Palmeiras. Eu acho que o time tá encaixadinho, Benji. O time tá certo, o time tá entrosado, o time já tá vindo bem há muito tempo. E o Gabigol, a gente sabe que tem uma personalidade complicada, entendeu? Você acha que estragaria o elenco? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não correria esse risco. Olha, entendeu? Eu, como palmeirense, eu não correria esse risco. Eu acho que hoje o Flaco Lopes tá fazendo gol pra caramba. Entendeu? Você vai chegar, o Gabigol vai com aquela pressão em cima. Então, assim, eu particularmente, como torcedor do Palmeiras, não gostaria. E agora, vendo a carreira dele, eu acho que pra ele seria melhor o Corinthians, Benja. Porque se ele vier pro Corinthians e fizer as coisas acontecer, aí ele vai ser ídolo lá, hein? E lá tá mais fácil de fazer a coisa acontecer, porque o Palmeiras já tá encaixado, já o time tá... Lá não, o pessoal a torcida do Corinthians tá carente de um cara como ele, de um jogador como ele, que vai chegar e vai dar um fato novo dentro do Corinthians. Então eu acho que pra carreira dele, o Corinthians é a melhor opção. Mas, por exemplo, você, pelo que você vê o Abel, você acha que não é um perfil de jogador que ele gosta? Porque o Abel não gosta de jogador estrela, né? Você já percebeu? Então, é o que eu acabei de dizer. Eu, como palmeirense, eu não gostaria dele no Palmeiras justamente por causa disso. A gente não sabe como vai ser. Eu não gostaria de correr esse risco, entendeu? Hoje o Palmeiras, na minha opinião, tá bem, jogando bem, encaixado, né? Tá numa crescente, né? As finais do Paulistão, provavelmente a chance de ser campeão paulista é muito grande. Então, assim, vai dar mais confiança pro elenco. O Flaco Lopes hoje é artilheiro do campeonato, né? Ele precisava disso. Então, eu não vejo necessidade nenhuma de trazer um jogador como o Gabigol. Ô, velho, você gostaria do Gabigol no São Paulo? Não, São Paulo não. Ele não ia trazer nenhum benefício pro São Paulo. Isso aí ia conturbar o ambiente. Eu queria que ele fosse no Palmeiras. Palavra de honra. Eu queria. Aí acabava com o ambiente lá, acabava com tudo lá e já ajudava nós. Você vê, depois os caras falam que a gente pega no pé do velho. Eu perguntei pro velho se ele queria o Gabigol no São Paulo. E ele já polemiza no Palmeiras. Esse lunático aí não consegue deixar de falar no nome do Palmeiras, mano. Você pergunta pra ele São Paulo, viu? Ele fala do time adversário, mas não fala do São Paulo. Veja bem, ó, ele tá em dúvida entre Palmeiras e Corinthians. Eu tô falando, na minha opinião, que eu queria que ele fosse pro Palmeiras. O Corinthians, ele não vai mudar nada lá. O time é uma porcaria. É um rosco de Bom, é o teu. Quem você pegar a próxima fase do Paulista, o seu idiota? Ele não vai adiantar nada lá. Quem você vai pegar na próxima fase do Paulista? Já esqueceu o que aconteceu aí, o seu cretino? Final de semana, tomaram uma Olha a qualidade do seu time, mano. Olha a qualidade do seu time. Bom é o teu, essa porcaria aí. E acho que ele vai receber lá no Corinthians. O Corinthians não paga nem os lixeiros, vai pagar o Gabigol. Isso que eu acho gozado. Paga um pau no time do Corinthians e paga um pau no teu aí, o seu comédia. Rapaz, a imprensa falar um negócio desse. Você acha que o cara vai sair do Flamengo, que recebe em dia, pra ir no Corinthians não receber nada, rapaz? Então, pergunta pra ele se por ele não teria vindo já no começo do ano, seu idiota. Mas pra não receber, pra jogar de graça. Não dá pra perguntar as coisas pro velho, porque ele é limitado mesmo nesse ponto. Ele não consegue debater, ele não tem argumento pra debater. Mas, por exemplo, o Gabigol, no começo do ano, Benjamin, ele deu uma forçada de barra do cacete pra tentar vir. Ô, Clebão, ele participou de um podcast, só faltou ele abaixar os peitos assim, esfregar na câmera, falando, quero ir. Tá ligado? Ele deu declarações, e aquelas declarações, possivelmente, podem talvez melar a ida dele pro Palmeiras, cara. Podem melar porque ele meio que escancarou que ele queria jogar no Corinthians. Falando da torcida do Corinthians, que seria um prazer e tudo mais. Eu gostaria, como corintiano, porque o Gabigol acha um puta jogador. É mala, é mascarado, é marrento, fato. Mas eu acho que dentro de campo ele resolve. Só que pro Gabigol, Clebão, eu acho que hoje, se for pensar em talvez futuro e algo do tipo, eu acho que o Palmeiras
Tudo bem, contando mesmo esse lado das declarações que podem talvez minar o cara ali dentro do clube, mas o cara chegar e fizer meia dúzia de gol, aí a torcida esquece tudo que ele já falou também. Eu acho que pro Palmeiras seria um time mais pronto, ainda mais com a saída iminente do Endrick agora, no meio do ano. Eu acho que o Gabigol, cara, tendo ali na concorrência ali, por exemplo, o Gabigol é um cara versátil, Clebão, ele pode jogar de centroavante e pode jogar de segundo atacante também, tanto que no Flamengo ele acabou meio que escolhendo o banco porque ele queria jogar de centroavante, ele não queria mais jogar aberto, ele queria brigar com o Pedro ali por essa posição. Só que ele é um cara tão versátil, velho, que ele pode jogar tanto de camisa 9 e pode jogar aberto. Então o Endrick saindo, porque hoje o centroavante tá sendo o Flávio Lopes, o Endrick tá saindo mais pra pegar a bola. Eu discordo um pouco, mano, porque eu acho que ele tem um pouco de dificuldade como segundo atacante. Mas ele começou assim, inclusive, no Santos, né, Clebão? Sim. Ele não era centroavante mesmo. Sim, mas se você pegar ele no Santos, cara, era uma máquina no time também, né? Eu acho que ele ainda tava quando o Neymar tava. Então a bola chegava com muito mais facilidade. Quando você tem jogadores de qualidade que ajuda, agora, o segundo atacante no Flamengo, ele que tinha que armar praticamente a jogada e pro Pedro finalizar e fazer o gol. Então eu acho que criou um pouco de ciúme nele em relação a isso também. Eu acho que ele tem um pouquinho de dificuldade como segundo atacante. Eu acho que ele quer jogar de primeiro atacante e eu concordo com ele. Agora, às vezes que ele entrou ali no Flamengo, né, principalmente agora nos últimos tempos, quando ele jogou de centroavante, ele não fez os gols, e ele teve oportunidade para isso. A gente viu nos últimos jogos, algum jogo aí contra, não me lembro agora, Nova Iguaçu, de repente ele perdeu 2 gols cara a cara, e assim, oportunidade ele tem de fazer, mas... Ô Kleber, a história do Gabigol no Flamengo acabou? Já era? Benji, eu acho que ele não quer muito retomar, entendeu? Eu acho que ele ficou meio de saco cheio, eu acho que ele cansou. E eu acho que ele precisa de um novo clube, novos ares. O Tite também é um treinador que já deixou claro que também não vai muito com a cara do Gabigol. E eu acho que pro Gabigol, pra carreira dele, se eu fosse ele, eu sairia do Flamengo nesse momento. Ele já fez história lá, é um cara muito querido pela torcida, ganhou títulos importantíssimos, na minha opinião, um excelente jogador, mas eu acho que ele precisa de um clube novo, né? Ficou muito chato depois do que ele fez lá no título, na comemoração do título da Libertadores, falando do Tite, a torcida comprou a briga dele, e o Tite agora que veio parar no Flamengo, o negócio ficou horrível pra ele. Então, eu acho que é hora dele sair. O Márcio Tumbert. Eu não ouvi, eu não prestei atenção, mano. Você gostaria do Gabigol no Corinthians? Eu disse que sim, Benji. Eu acho que o Gabigol é um puta jogador, mas respondendo a sua pergunta, se seria melhor pro Gabigol o Corinthians ou o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras hoje pro Gabigol, Benji, apesar de ter dado essas declarações no começo do ano, eu acho que pro jogador em si, eu acho que o Palmeiras é um time mais pronto, é um time hoje mais competitivo. Eu acho que se eu fosse o Gabigol hoje, se tivesse proposta dos dois, eu optaria pelo Palmeiras, porque o Endrick tá saindo, Benjamin. O Gabigol, por mais que ele não viva um bom momento hoje no Flamengo, mas é um jogador que todo mundo sabe do potencial, da qualidade, enfim. Eu acho que se ele quisesse realmente retomar por cima e não aguardar um tempo até o time do Corinthians ficar pronto, porque o Corinthians é um time, Benjamin, que esse ano de 2024 até pode ganhar um título, pode, numa dessa aí uma Copa, ou a Sul-Americana, a Copa do Brasil, porque a gente sabe que mata-mata permite isso daí. Mas o Corinthians não é um time pronto hoje. O Corinthians é um time que tá se reerguendo. O Corinthians é um time que tá sendo remontado, reconstruído. E isso pode demandar um certo tempo até você conseguir engrenar o time. Então, nesse ponto, Benji, eu acho que o Gabigol, ainda mais com a saída iminente do Endrick, eu acho que ele poderia ir pro Palmeiras se ele estiver pensando em projeção, continuidade de brigar por títulos e tudo mais. Agora, se ele quiser apostar realmente nesse projeto, falar, porra, quero pegar o Corinthians sendo remontado, porra, quero chegar pra ser o nome aí que vai ajudar o time a se reerguer, como praticamente o Ronaldo fez quando ele veio pro Corinthians em 2009. O Dudu fez no Palmeiras também, né, mano? Pegou um Palmeiras, veio remontado e deu certo. Também. É verdade, concordo. Mas é que o Gabigol, Clebão, eu acho que ele tem uma expectativa maior do que o Dudu tinha quando ele chegou. Porque o Gabigol ainda é um jogador que pode brigar por seleção brasileira, né? O Gabigol, ainda mais a gente vendo aí direto, o próprio Dorival agora convocou aí o Richarlison de não, mas a gente sabe que desse mato não sai cachorro. O Richarlison pra mim é jogador de clube, Gabriel Jesus pra mim é jogador de clube, mas ele brigaria, sei lá, com o Martinelli, enfim, o Gabigol em boa fase, eu não acho que ele perca nada pra esses caras aí. Gabriel Jesus, Richarlison, acho que ele tá no mesmo patamar, mano. O problema dele no coisa é que a responsabilidade dele seria muito grande, né? Diferente de quando o Dudu chegou no Palmeiras. O Dudu chegou vindo do Grêmio, não foi bem no Grêmio, mas não foi aquele jogador que, né, a gente conheceu no Palmeiras. Então é diferente do Gabigol, ele vai ter que chegar e a torcida isso vai esperar muito dele. A torcida do Palmeiras não esperava tanto do Dudu, e deu certo. Então é complicado. Mas o Clebão, é fato, Benja, que o Gabigol, não é que a história dele no Flamengo acabou, porque a história não se apaga, né? Mas o ciclo fechou. Eu quis falar ciclo. História, sim, história não, porque o Gabigol, o que ele fez dos maiores da história, né? Mas, ô Benja, a situação do Gabigol lá, cara, ainda mais o Tite, cara, na boa, o Tite ele não vai assumir isso publicamente jamais. Mas o Tite ele não gosta do Gabigol. E ninguém gostaria nessa situação, Benjamin, de ter ouvido o que o Tite ouviu em cima daquele carro de corpo do bombeiro lá, comemorando o título. Mas te pergunto, se o Pedro não tivesse bem, ele ia engolir o Gabigol? Então, Benja, iria até a página 2. Porque, cara, é aquele negócio, se você gosta do cara, você vai se esforçar pra que esse cara se dê bem, você vai dar força, você vai fazer o que for preciso pra você resgatar aquele cara. E o Clebão sabe, o Clebão já foi jogador aí. Quando o treinador gosta do jogador, ele banca o cara, tem situações que ele não precisa bancar. Se precisar tomar porrada junto com o atleta, ele vai tomar. Agora, se você não tiver amor pelo cara, se não tiver nenhum tipo de apreço pelo jogador, você põe ele. Na primeira chance que você tiver de queimar, inclusive, Benjamin, no jogo que ele tá mal, Clebão, e a torcida vaiando, pegando na bola, o treinador sacar o cara, é a morte pro atleta, mano. É a morte pro atleta. Tem ou não tem isso, Clebão, do treinador também correr junto com o atleta? Ou queimar o cara? Não, tem outra. O grande problema de alguns clubes, Benja, é que os caras dão a chave, né? A chave do clube pro treinador. É o que aconteceu com o Tite no Flamengo, né? E já aconteceu
por exemplo, acontece principalmente com os treinadores mais velhos, assim. Quando você aconteceu com o Rogério no Fortaleza, deu certo, mas às vezes quando não dá certo, é um problema enorme. Então não tem um diretor lá também no Flamengo que quer comprar a briga do Gabigol, né? O que parece, né? E ele teve um tumulto também com o Marcos Braz um tempo atrás. E hoje, assim, porque assim, se o Tite tivesse um problema com o Gabigol, mas os diretores, ali o pessoal desse uma segurança e ajudasse o Gabigol em alguma coisa, mas os caras jogaram pros leões, tipo, se vira aí, o Gabigol também, a impressão que a gente tem é que o Marcos Braz também não tá muito afim de comprar essa briga, então eu acho que tem que sair mesmo, tem que meter o pé. É uma perna, Kleber, é uma perna, Kleber. Quem? Entendeu? O Gabigol, velho. Eu acho que é um cara que tem uma personalidade difícil, cara. Exato. Então, assim, esse cara, Benja, esses caras, quando é muito marrento e tal, chama muita atenção, esses caras têm que decidir jogo, e já decidiu, mas não pode parar de decidir. Esses caras têm que estar decidindo o jogo o tempo todo, e não é o caso do Gabigol. Elaborou um ranking atualizado com o número de associados de cada um, conforme informações disponibilizadas pelos clubes, a reportagem ou até mesmo as informações que os clubes divulgam nos seus sites oficiais. O Palmeiras é o clube com o maior número de sócios do Brasil, 176 mil sócios 521. Aí na sequência vem o Internacional, 140 mil sócios. O Grêmio na terceira colocação com 112. O Atlético Mineiro é o quarto com 77.242 sócios. O Flamengo é o quinto com 77 mil. O Bahia aparece na sexta colocação com 65 mil sócios. O Fluminense é o sétimo com 61.592. Botafogo, o oitavo, com 56.419 sócios torcedores. Aí vem o São Paulo na nona colocação com 55 mil sócios. O Vasco é o décimo com 45 mil sócios. E o Corinthians, o 11º com 43 mil sócios. Palmeiras, o líder do ranking. Flamengo e Corinthians, que a gente, enfim, não tem nem o que falar, são as duas maiores torcidas do Brasil. O Corinthians é o 11º e o Flamengo o 5º, né? Por que essas equipes como Flamengo e Corinthians estão tão atrás dos outros no ranking? Principalmente Flamengo e Corinthians, e principalmente o Corinthians, né? Que o Corinthians não tá nem no top 10, gente. Porque o Corinthians apoia a torcida uniformizada, em vez dele pensar nele mesmo. O Palmeiras, ele não só... Muitos desses sócios torcedores do Palmeiras que o levam ao topo do ranking, nem torcem pro Palmeiras. Mas eles recebem vantagens tipo desconto na matrícula da faculdade da Presidente. Desconto considerável, coisa assim, é quase uma bolsa. E uma série de facilidades, de coisas importantes. E a Leila não gasta dinheiro com torcida uniformizada. Já gastou, mas agora não gasta mais. Então, se essa força que é dada para torcidas uniformizadas fosse canalizada para aquele que dá dinheiro para o clube, torcida uniformizada não dá um centavo para o clube, pelo contrário, toma dinheiro dos clubes, usam o símbolo dos clubes, ganham ingressos e depois eles revendem por preços maiores e ficam com todas as facilidades para eles. Enfim, eles são pares, eles sugam os clubes. E aí o sócio torcedor não, esse é o cara que todo mês bota um dinheiro lá para ajudar o clube dele a ter melhores jogadores, melhor estrutura, melhor condição. Então, simplesmente o Palmeiras canaliza o esforço para tem que analisar, para o torcedor comum, não para o torcedor uniformizado. Para se ter noção do tamanho da disparidade, se juntar o quadro de sócios do Corinthians e do Flamengo, se a gente somar o quadro de sócios das duas maiores torcidas do Brasil, esses dois gigantes, né, Flamengo e Corinthians, nós temos 120 mil sócios. Ou seja, ainda estariam atrás do Palmeiras, né, que tem 176 mil. São 50 mil sócios a mais que o Palmeiras tem se juntar Flamengo e Corinthians. Se você juntar São Paulo, Flamengo e Corinthians, mesmo assim, você não consegue passar a equipe do Palmeiras no ranking de sócios torcedores. Se juntar São Paulo, Flamengo e Corinthians, chega em 175 mil, Kaique Lima está me falando. E o Palmeiras tem 176 mil. Então o Palmeiras está dominando aí o ranking de sócios torcedores. Bruno Prado. E destaque para os gaúchos também, né? Sim. O Inter e o Grêmio muito bem ali, os dois com mais de 100 mil. No Inter há uma participação direta do sócio na eleição do Internacional. Então acho que isso também ajuda muito a atrair, a incentivar que se tornem sócios no clube. São Paulo, Corinthians e o Flamengo também muito abaixo do seu potencial. O Flamengo tem uma torcida gigantesca, São Paulo e Corinthians. Corinthians a segunda maior torcida, o São Paulo na maioria das pesquisas terceira torcida ali com o Palmeiras próximo. Hoje ali dá para dizer que teve um tempo que o São Paulo estava com a terceira torcida com certa distância, hoje está quase empatado ali com o Palmeiras, né? Há quase com um empate técnico nas pesquisas que temos aí de torcidas. Então o Flamengo, São Paulo e Corinthians tinham que estar bem acima ali em relação ao sócio torcedor. Uma coisa que melhorou muito, e esses quatro, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e alguns outros também, uma coisa que melhorou muito é a frequência da presença de torcedor no estádio. Isso melhorou bastante nos últimos anos, é uma coisa até bem recente. É uma coisa que tem menos de uma década isso aí. Pós-pandemia. Sim, o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo e o Corinthians, quase todo jogo tem um público muito bom. São Paulo, o estádio do Morumbi, comporta mais gente do que o estádio do Corinthians e do Palmeiras. É muito frequente hoje ter 50 mil pessoas no Morumbi. Mais de 40 tem quase todos os jogos. Palmeiras e Corinthians têm estádios ali com uma capacidade um pouco mais, um pouco menos de 40 mil, quase sempre tem esse público. Flamengo também, toda hora chega mais de 50 mil.
mil. Isso melhorou bastante. Se ainda não reflete aí no número de sócios torcedores, que poderia ser maior, em presença de público, a gente melhorou muito, assim, em frequência. O público vai com mais frequência. Eu lembro que eu já trabalhava, já comentava jogos, São Paulo tricampeão brasileiro, 2006, 7, 8. Eu fiz vários jogos no Morumbi, São Paulo em um momento de títulos, já perto já de uma reta final, vai pegar ali fim de primeiro turno, início de segundo turno de brasileiro, que São Paulo era favorito para ganhar, às vezes com menos de 20 mil pessoas no Morumbi. Isso aí é 2006, 7, 8, não faz tanto tempo. Hoje, qualquer jogo, até do estadual, tem pelo menos 40 mil pessoas. O Palmeiras tem uma média de quase 40 mil jogando na Arena Palmeiras. É que nesse início de temporada precisou atuar na Arena Barueri, mas no ano passado aí beirou os 40 mil pagantes por jogo na sua casa, no seu estádio. Aí o Bruno citou o São Paulo, também é muito comum. Agora, Morumbi, todo jogo, mais de 50 mil. Corinthians, 40 mil todo jogo. Enfim, então, assim, aumentou muito mesmo, né? Essa média de público nos jogos, principalmente aqui em São Paulo. Palmeiras, São Paulo e Corinthians, quando jogam aqui na capital, é garantia de estádio lotado, estádio cheio. E quando se aproximam partidas de Libertadores e clássicos, fica até difícil o torcedor conseguir o ingresso. Muitas vezes você precisa ser sócio para conseguir ter a prioridade na compra. Mas eu acho que o sócio tem que ter prioridade mesmo. Ah, não, sim, com certeza. O sócio torcedor tem que ter prioridades, tem que ter vantagens. Não adianta, ninguém quer só pagar e não receber nada em troca. Claro. O amor, não, mas eu amo, eu quero pagar. Não precisa nem prestar conta, eu quero só pagar. Não é assim. Não, você quer alguma coisa em troca. Claro, não dá para oferecer tudo, aquilo que o sócio torcedor gostaria de receber, mas tem que ter vantagens. Né? Se o time vai bem também é ótimo, né? Dá entusiasmo à turma, mas tem que ter algumas facilidades. Se você abrir uma pesquisa aí, você vai encontrar muito descontentamento, porque eles não fazem aquilo que os torcedores gostariam que eles fizessem, a maioria dos clubes. Uns fazem um pouco mais, um pouco menos, mas o trabalho não é um primor. Não tem ISO 9000 aí. Né? Por mais que a gente entenda que existem boas situações, alguns até gostam, aprovam, muitos aprovam, né? Mas dá para fazer muita coisa melhor. Sem dúvida. É só ter jogo importante que você tem uma carga de reclamações. Sim. Tá certo? Quer dizer, o torcedor não é bem tratado no Brasil, no geral. Que vantagem eu tenho em ser sócio? Que esse preço não bate com aquilo que a gente pode pagar. Tem uma série de coisas. No caso do São Paulo tem feito preços bem razoáveis. Né? Aquele que é sócio torcedor consegue alguns preços assim, num setor determinado lá no Morumbi, que é chamado de setor bem popular. Então, o São Paulo tem falado muito disso. Então é isso, eu acho que se oferecessem um pouco mais de vantagens, os números seriam ainda maiores. E esse destaque que o Bruno citou, que a participação ativa dos sócios, isso atrai também. Os torcedores do Internacional têm muito orgulho de poder eleger, eles têm a força para eleger a nova direção do clube. Não precisa estar lá, pode votar à distância, né? 140 mil torcedores aí, não moram todos no quadrilátero do Internacional. Estão espalhados por aí, pelo país, inclusive, em outras partes do mundo, e eles participam de forma online, podendo votar. Isso, sem dúvida alguma, atrai um sócio torcedor. O torcedor no Brasil, no geral, tá, ainda é muito maltratado. O consumidor, do modo geral, é maltratado. Né? Quase sempre. Sim. Em vários lugares, em várias situações, o consumidor no Brasil, ele é tratado com desrespeito. Uma vez eu li uma frase do Warren Buffett, que eu uso muito. Quando você vai no lugar e você é maltratado, não volte. Não precisa brigar, não precisa discutir, simplesmente não volte. E ele falou, depois, curiosamente, você começa a receber um monte de propaganda para você voltar no lugar e tal. A pior coisa que você pode fazer, você manda o presidente da empresa embora. Você não volta para aquele lugar. Tá aí, galera, a repercussão dessa possível chegada do Gabigol no Palmeiras. O Serdan e o Kleber, né, dando aí a sua opinião sobre a possível chegada do Gabigol. Muita gente concorda com essa possível chegada. Muitos torcedores também, parte da torcida, discordam, né? Principalmente ali pela questão do Gabigol, tem aquele jeitão dele ali meio que marrento. O Gabigol é muito marrento. Muita gente chama ele fala que ele é perna demais, é muito marrento. Mas parte aí dos torcedores do Palmeiras gostariam de ver o Gabigol no Verdão, e a outra parte não gostaria, né? Falando que ele poderia contaminar ali o ambiente, que é muito legal ali, muito bom o ambiente do Palmeiras, tranquilo ali com esses jogadores. O Gabigol chegando poderia dar uma contaminada, né, ali no ambiente do Palmeiras. Eu acredito que caso o Gabigol viesse mesmo para o Palmeiras, caso ele assinasse, primeiro ia ter que passar ali pelo Abel, ele ia dar o aval para a Leila Pereira contratar o Gabigol. Ela não ia chegar assim do nada, né, e contratar ele, porque todas as contratações têm que passar pelo Abel Ferreira. Mas
Agora, no momento, isso é só especulações, não tem nada aí, o Palmeiras nem se pronunciou, né, sobre esse assunto, a não ser que esteja aí negociando em silêncio, né, com o Gabigol. Ele tem contrato com o Flamengo até o final dessa temporada de 2024, pode assinar um pré-contrato agora no meio do ano. Caso o Gabigol chegasse mesmo no Palmeiras, eu acredito que se ele fizesse ali muitos gols, o torcedor iria esquecer essas provocações que ele já fez, né, para o Palmeiras, né, ali quando ganhou o título da Libertadores, ele chegando mesmo, arrebentando aí, fazendo muitos gols, acredito que o torcedor iria esquecer isso aí, mas por ser um jogador ali do Flamengo, né, que tem a admiração dos torcedores do Flamengo, teve aquela declaração também no início do ano aí, em relação ao Corinthians, falando que, elogiando a torcida do Corinthians, então isso aí, acredito que pode complicar um pouco a chegada do Gabigol do Palmeiras. É um ótimo jogador, dispensa comentários, o Gabigol joga muita bola, cara decisivo, mas tem essa questão aí, né? Parte da torcida não concorda, a outra parte até que gostaria, né, de ver o Gabigol do Palmeiras. Quero ver a opinião de vocês aqui nos comentários, se você é a favor ou se você é contra a contratação do Gabigol, comenta aqui abaixo, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Obrigado a você, torcedor do Palmeiras, que assistiu o vídeo até o final. Deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Se não é inscrito, se inscreva. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.